Graças a Deus. Vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor com você, na nossa série de pregações, Samuel, chamado para uma nova geração. Você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir comigo ainda lá em 1 Samuel, onde conta, narra a história desse profeta, sacerdote do Senhor. Livro de 1 Samuel, você vai abrir comigo no capítulo 3. Livro de Samuel. Vamos ler primeiro o capítulo 2, verso 26. Depois a gente vai fazer a leitura lá no capítulo 3. Diz assim a Bíblia. 2:26. 1 Samuel. Mas o jovem Samuel ia crescendo em boa estatura diante do Senhor e diante dos homens. O capítulo 3, o versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor diante de Eli. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Certo dia Eli estava deitado no seu lugar e seus olhos começavam a escurecer-se de tal maneira que não podia ver. Samuel, tendo-se deitado também no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E o Senhor chamou Samuel e lhe disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque me chamaste? Mas ele disse: eu não o chamei, volta a deitar-te. E ele foi e se deitou. Até aqui. Pai, tua palavra está aqui diante de nós e sabemos que ela é verdade e é real em nossas vidas. Então fala ao nosso coração conforme a revelação que o Senhor tem dado, mas ultrapassa todos os níveis nessa hora, em nome de Jesus, para que compreendamos aquilo que está no teu coração. Nós oramos, amém e amém. A primeira ministração, na primeira mensagem dessa série, Samuel, o chamado para uma nova geração, a primeira palavra intitulada Ana, a figura de uma geração estéril. Eu citei para você um pouco sobre a história de Eli e sobre esse sacerdote Eli, que era o sacerdote na época e que recebe ali depois Samuel em dedicação pelo voto que Ana fez. Só que Eli, sacerdote, seus filhos Ofni e Finéias, eles tinham se perdido no meio do caminho. Então a classe que estava instável não era apenas a classe das pessoas, o povo que estava ali envolvido, mas existia uma classe também sacerdotal, uma classe também de religiosos, de líderes, nesse caso aqui Eli e sua família, que estava perdida no projeto de Deus, naquilo que o Senhor queria fazer. Então eles acabam se tumultuando no meio do caminho, se atrapalhando com aquilo que deveria fazer para poder servir ao Senhor. E quando nós temos uma liderança que ela não consegue, quando temos pessoas de referência, toda vez que eu falar liderança eu entendo também como referência, pessoas com referência, que elas acabam se perdendo do propósito, do projeto, elas acabam também influenciando outras pessoas num caminho que não é o melhor caminho, mas entra também num caminho ruim. E Eli e os seus filhos começaram a entrar num caminho, seus filhos, melhor dizendo, mas Eli tem uma parte nisso tudo, começa a entrar por um caminho ruim. No capítulo 2, do 12 ao 17, é descrito os crimes dos filhos de Eli. E quando é relatado os crimes dos filhos de Eli, a palavra de Deus ela vai mostrando e ensinando que eles já tinham perdido todo o temor sobre algumas práticas que deveriam ter. Eles já não se comportavam mais como antes. Então eles eram um grande retrato de uma sociedade destruída, de uma geração complicada, de uma geração atrapalhada, de uma geração instável. E Eli até tenta repreender os seus filhos. Eli, no capítulo 2, do versículo 18 ao 25, ele tenta iniciar uma repreensão aos seus filhos. A Bíblia deixa clara
que ele já era de idade, ele já estava avançado na sua idade. E quando ele estava avançado na sua idade, ele tenta fazer um trabalho de repreensão, mas esse trabalho de repreensão não deu certo. E por que esse trabalho de repreensão de Eli não deu certo, não surtiu efeito nos seus filhos naquele momento? Porque toda repreensão tardia, ela não produz os resultados esperados. Então, Eli demorou demais para gerar repreensão nos seus filhos. Ele demorou demais para poder ensinar alguns princípios para ele, e com isso eles foram crescendo equivocadamente. Eles foram crescendo sem base, sem se estabelecer no caminho da vontade de Deus para as suas vidas. E todo povo, quando ele não é instruído, quando ele não é acertado, ele se perde. A palavra de Deus ensina para nós que sem profecia o povo ele se corrompe, porque ele não tem uma palavra de direção, ele não tem uma palavra de caminho. E aqui quando ele tenta fazer, quando ele tenta corrigir o curso, já era tarde demais. Os seus filhos já não tinham aprendido o que deveria fazer e continuaram fazendo tudo o que estava errado. E tem muitas pessoas assim por aí. Elas não aceitam a repreensão, não aceitam a correção e continuam o seu caminho errado, continuam o seu caminho de distanciamento do Senhor. E aí quando chega alguém para tentar fazer uma correção, aí já não consegue mais ouvir da mesma maneira. Ou quando chega a palavra de Deus para tentar corrigir o curso, fala assim, não, eu já conheço tudo da Bíblia, eu já me converti há tanto tempo, eu já conheço tantas coisas da palavra, eu já conheço... Mas quando você pensa, quando você olha para o seu coração, você sabe como é que você está. Você sabe como é que está a sua vida. Você sabe o que tem aí dentro, o que não tem aí dentro. E quando chega a palavra da repreensão, ela só pode abençoar aquele que a recebe para justamente trazer mudança sobre a própria vida. Chegou ao cúmulo de ter uma profecia sobre a casa de Eli, lá no final do capítulo 2 vai contando sobre isso. E o problema, quando chega a profecia de destruição para a casa de Eli, era justamente que Eli honrava mais seus filhos do que o Senhor. Ele honrava mais os filhos dele do que a glória de Deus. E tem muitas pessoas que acabam honrando muito mais algumas coisas que tem em volta dele do que honrando o Senhor. Honra muito mais os filhos, honra muito mais o emprego, honra muito mais o carro, honra muito mais a casa que comprou de praia, honra muito mais outras coisas, gasta muito mais tempo com outras coisas do que propriamente com as coisas que são do Senhor. E todas as vezes que isso acontece, o Senhor não gosta disso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Toda vez que isso acontece, ele tenta encontrar um jeito de falar o seguinte, olha só, já que você não está me honrando como eu gostaria que você me honrasse, então eu preciso acertar algumas coisas aí na sua vida. Porque desse jeito não pode continuar. Então a questão era uma questão de prioridade. Ele não dava a prioridade necessária ao Senhor. Então o nome do Senhor não prevalecia. O que prevalecia era o nome e a vontade de Hofni e Finéias. Quando prevalece a vontade de qualquer outra coisa, não a vontade do Senhor, aí nós começamos a entrar numa decadência espiritual. Então, numa geração infiel, nesse momento, como nós lemos também no capítulo 3, as visões e as revelações, elas eram raras. Porque no contexto desse, Deus até quer criar oportunidade para falar, mas Ele não consegue. Porque não tem corações, não tem pessoas que estão abertas a isso. E eu quero falar para você hoje o seguinte, que se a primeira mensagem é Ana, a figura de uma geração estéril, a segunda mensagem é Samuel. Desculpa, a segunda mensagem é chamados no meio de uma geração infiel. E é isso que vai acontecer. Samuel, ele vai ser chamado pelo Senhor. E quando o chamado vem, é o que nós precisamos entender hoje. Primeira coisa, quando o chamado vem na nossa vida, é quando nós estamos no lugar certo. Quando estamos no lugar certo, o chamado vem. Agora, quando o lugar onde nós estamos não é o lugar certo, aí o chamado não vem. Você pode até achar que é o chamado, mas não é, porque está no lugar errado. A posição está errada. A posição não é a posição que o Senhor mandou tomar, que o Senhor mandou assumir. Olha o que diz a Bíblia comigo no versículo 3. Samuel, tendo se deitado também no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então ele estava deitado aonde? No templo onde estava a arca.
A morada de Samuel era a casa do pai. O prazer de Samuel era a casa do pai. Era estar diante da palavra do pai. Nesses dias agora você está sendo provado. Por quê? Porque você não pode estar aqui no templo. Você não pode estar na casa. E aí como é que a gente faz para poder manter o chamado aceso? Como é que faz para poder se manter motivado na presença do Senhor? Se eu não posso ver o meu irmão, se eu não posso adorar com ele, talvez na sua casa ninguém mais é cristão. Como é que faz para poder manter essa chama acesa? Samuel estava no canto dele, mas estava deitado, e ele estava ouvindo o Senhor. Por quê? Porque mesmo deitado, mesmo distante, ele estava na casa de Deus, mas estava deitado, não estava no momento de adoração. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, que não importa o momento onde nós estivermos, o chamado ele chega. Ele não chega apenas numa igreja cheia, mas ele chega na sua casa, ele chega onde você está, ele chega tendo 1, tendo 2, tendo 3, subindo um monte, não tendo instrumento, não tendo nada, como chegou para Moisés. O chamado chega para quem está no lugar certo. E quando nós entendemos e dizemos, não, eu não vou deixar cair aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu vou permanecer na posição certa. Nesses dias você está sendo provado, eu estou sendo provado, nós estamos sendo provados, mas será que vamos perder o lugar certo? Será que vamos perder o chamado? Será que vamos perder o lugar do nosso coração, da nossa vida? Nós seremos desafiados nesses dias a saber se de fato somos cristãos, se somos chamados por Deus, se vamos conservar o chamado, ou se vivemos de oba-oba apenas quando tem algum evento, ou quando tem algum culto com bastante gente. Seremos provados lá dentro da nossa casa, perto dos nossos familiares, ou na rotina de buscar a sua palavra, de orar, de falar com Ele. Seremos provados. Agora, no lugar que eu permaneço, porque se queremos marcar a geração, como falamos no domingo, nós precisamos estar no lugar certo para ser chamado. Porque a condição foi criada. Quem gerou a condição? Ana. Ela gerou a condição. Em que situação que você nasceu? Em que situação que você está nascendo? Talvez quando você olha para a sua família e fala, pastor, a minha geração era complicada, era muito pior do que essa geração aí. Mas você nasceu. E você não nasceu por vontade de homem, você nasceu por vontade de Deus. E para que Deus continue fazendo a obra dele, é preciso que alguém coopere com aquele que opera. E só eu e você podemos cooperar, mas para isso temos que estar no lugar certo. Então ele estava onde estava a arca. A arca significa a presença do Senhor. Será que nós estamos onde está a presença do Senhor? E a Bíblia vai dizendo para a gente no versículo 3, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Ele estava ali, e tinha a lâmpada que ficava lá dentro, que iluminava o ambiente. Ele dormia num quarto dos átrios, na parte dos átrios. Não era lá no Santo dos Santos. Era o ambiente onde estava a arca. Mas ali também tinha a lâmpada. Não aquela lâmpada lá de dentro, mas é a lâmpada do lado de fora. Outras lâmpadas que iluminavam. Agora, a lâmpada que ficava ali, ela ficava com azeite. E aquele azeite não dava até o outro dia. Em algum momento do fim da madrugada, aquele azeite acabava. E a tradição da época dizia, sabe o quê? Que os maiores momentos de revelação de Deus para a vida do ser humano acontecia justamente no fim da madrugada. Eu não sei quantos de vocês já acordaram lá pelas 4, 5 da manhã, e nesse momento quando você acordou com um sonho, com algo te incomodando, e você entendeu que aquilo era de Deus. Sabe o que aconteceu? Antes que a lâmpada se apagasse, antes que o azeite terminasse, chega a lâmpada do Senhor. Chega a revelação do Senhor. Então a revelação é o que? É luz. E a luz do Senhor precisava chegar. E toda vez que a lâmpada estava acesa, eles esperavam que chegasse a luz, a revelação. O tempo todo nós queremos que o Senhor fale conosco. Mas eles vão dormir. Será que hoje o Senhor fala? As visões eram raras. As revelações não existiam mais como existiam antes. E a lâmpada estava ali acesa, mas a revelação não chegava. Mas perto, antes que a lâmpada se apagasse, chega a revelação. Sabe o que Deus está ensinando aqui para mim e para você? É que talvez você está um tempão esperando a revelação de Deus para algumas coisas acontecerem na sua vida. E você está dizendo assim, Senhor, está demorando. Senhor, está demorando, não está chegando. Eu estou mantendo a lâmpada acesa, eu estou mantendo as coisas direito, eu estou mantendo o caminho iluminado. E aquilo que eu queria, o chamado que eu estava esperando, aquilo que eu esperava que acontecesse, não está acontecendo. Mas Deus está dizendo para você, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. A palavra de Deus diz em Hebreus, mais um pouquinho de tempo, e aquilo que há de vir virá e não tardará. Antes que a lâmpada
lâmpada se apague, chegará a revelação do Senhor. Deus vai liberar aquilo que está separado para liberar sobre a sua vida. A hora vai chegar, o momento vai chegar. Não se desespere. Antes que a lâmpada se apague, antes que tudo se escureça, antes que não tenha mais esperança nenhuma, chega a revelação do Senhor. Os dias que nós estamos passando são dias difíceis, dias de escuridão, e nós estamos tentando manter a lâmpada acesa no nosso coração, você e eu, todos nós. E a revelação do Senhor vai chegar, porque uma palavra de Deus diz uma coisa para a gente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Por que isso está acontecendo, pastor? Eu não sei, mas eu sei é que vai cooperar. E por que vai cooperar, pastor? Essas enfermidades aparecendo por aí. É porque tem alguém me ouvindo que está precisando ouvir a palavra de Deus, ouvindo um outro culto, ouvindo uma outra palavra, precisando ouvir a palavra de Deus e ser transformado por ela. Se Deus esperasse entrar na igreja, você não ia entrar, mas Ele está dizendo: agora eu estou entrando na tua casa, já que você não vai aonde eu te chamei. Ele quer chamar uma geração que faça uma grande diferença, que mude tudo que esteja ao seu redor, ao seu lado. Então, antes que a lâmpada apague, a revelação chega. Esse é o lugar. A segunda coisa que é importante para que o chamado chegue, quando é que o chamado vem? Ele vem quando reconhecemos a voz de Deus, até na direção errada, ou das nossas autoridades. Eu quero dizer para você o seguinte: que reconhecemos a voz de autoridade. Às vezes a gente não sabe nem se é de Deus, mas a gente reconhece, tem uma voz de autoridade aí. Eu estou tentando discernir que voz que é essa. É o que acontece com Samuel. O versículo 4 e 5 que eu li para você, diz que o Senhor chamou. E quando ele chamou, Samuel disse: eis-me aqui. Mas ele achava que era quem? Eli. E ele corre até Eli e pergunta: me chamou? E ele disse para ele: não, eu não te chamei. Aí no versículo 5, no versículo 6, diz que novamente, mas o Senhor novamente chamou Samuel, e Samuel levantou-se e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel sabia que tinha uma voz lhe chamando, mas ele não discernia a direção de onde estava essa voz. Você sabe que tem alguém que te chama, você sente um negócio no seu coração. Você sabe que tem alguém que diz assim para você: você não está no lugar certo. Você precisa acertar a sua posição, acertar o seu chamado. Você precisa se compreender melhor. Você precisa entender o que eu quero para você. E você ouve a voz, mas não discerne de onde. Então, quando você ouve a voz, você vai na direção que você acha mais fácil. Você acha na direção que você vai na direção que você acha de onde a voz veio. Até que você possa discernir melhor, mas para discernir melhor o chamado, a gente não consegue sozinho. Para discernir melhor o chamado, a gente precisa de ajuda. É por isso que a gente não pode caminhar sozinho. Você não foi chamado para andar sozinho. Você foi chamado para andar perto de pessoas que possam te abençoar e te ajudar. Porque quando a gente tenta viver a nossa vida cristã sozinho nos nossos chamados, a gente se perde no meio do caminho. É por isso que acontece uma terceira vez. Versículo 8 e 9. Diz assim, o 7, olha, antes do 7. Mas Samuel não conhecia ainda o Senhor. A palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada a ele. Ora, como é que ele conheceria o Senhor se ele não tinha tido palavra de revelada a ele? Muitas vezes nós não temos até direção de Deus e não sabemos a direção do Senhor para a nossa vida, justamente porque não temos experiência com Deus. A falta de experiência com o Senhor, ela impossibilita a revelação do Senhor sobre nós também. Então, quando eu conheço a voz de Deus e chego mais perto, aí eu sei quando é que Ele está chamando. Então, a terceira vez, quando Ele chama, versículo 8, e o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez, ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava o rapaz. Vou repetir, Eli compreendeu que era o Senhor que chamava o rapaz. Quando ele compreendeu que era o Senhor que chamava o rapaz, ele vai orientar o rapaz nessa direção. E Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se fores chamado, então dize: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E Samuel foi deitar-se no seu lugar. Ele foi deitar-se no lugar.
E o que a gente vai aprender aqui nesse texto da palavra do Senhor para a gente? Que na terceira vez, ele voltou agora com uma direção diferente. O sacerdote, ele era idoso? Era. Mas entende algumas coisas. O chamado de Samuel, ele é inquestionável nesse momento. Guarde isso para você. Nesse momento era inquestionável. Samuel foi e falou assim: alguém me chamou. Ele deve ter pensado: você está louco, ninguém te chamou. Você está doido, ninguém te chamou para nada. Eu não te chamei. Aí ele vai e fala de novo. E quando ele fala de novo, ele vai e diz para ele assim: eu não te chamei. E quando chega na terceira vez, ele vai e fala assim: olha, o Senhor me chamou. Aí nessa hora ele para e fala assim: não é possível. Foi chamado pela terceira vez. Então tem alguém chamando ele. Tem alguém chamando ele. O chamado nesse momento de Samuel, ele se torna inquestionável para Eli. Porque quando dá orientação a Samuel, é porque Samuel agora saiu da fase do questionável para o inquestionável. Guarde isso no seu coração. Ele sai do questionável para o inquestionável. Antes era questionado: será que você foi chamado? Uma vez e duas vezes. Volta para dormir. Ele volta. Mas agora na terceira vez, ele se convence. Não, é inquestionável. O chamado dele é inquestionável. Aprenda uma coisa para você. Às vezes a gente fica lutando para que as pessoas reconheçam o nosso chamado. Lutando para ser reconhecido pelos outros. Esperando sempre que os outros reconheçam o que a gente está fazendo. De erro que a gente comete. Por quê? Porque a gente tenta colocar o nosso reconhecimento na outra pessoa que deveria nos reconhecer. Mas sabe que a responsabilidade do reconhecimento não é do outro. A responsabilidade é tornar o nosso chamado inquestionável. Algumas pessoas não vão acreditar em você. Algumas pessoas não vão ver nada em você. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa ficar chorando pelos cantos, dizendo: as pessoas não acreditam em mim, as pessoas não conseguem enxergar a autoridade na minha palavra. Você não precisa ficar assim desse jeito. Você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que é você que precisa tornar o seu chamado inquestionável. E como é que a gente torna o nosso chamado inquestionável? Quando nós somos perseverantes. Imagina se Samuel, chamado a primeira vez, ele mandou se deitar. Chama a segunda vez, ele manda entrar. Na terceira ele fala assim: eu não vou lá nada. Eu não vou mais dizer que eu tenho um chamado. Eu não vou mais assumir que eu tenho um chamado. Porque todas as vezes que eu fui falar que eu tinha um chamado, não acreditaram no chamado que eu tinha. Mas sabe de uma coisa? Alguém que é chamado para mudar uma geração, ele tem que aprender uma coisa: que o chamado não nasce da noite para o dia. Que o chamado só nasce de pessoas que perseveram na direção da voz que lhe chamou. A voz sempre chega. Sempre chega. E eu tenho que perseverar na direção dessa voz. A voz está chegando para você, persevere nessa direção. Não pare no meio do caminho, não desista no meio do caminho, não fique deitado, não durma mais um pouco. Se levante, porque a voz vai chegar, ela vai voltar e ela vai dizer para você: cadê você? Voltar para a posição, voltar para o lugar. Ele naquele momento deve ter dito assim: agora eu vejo que Deus te chamou. Eu quero dizer para você também uma coisa: que vão ter pessoas perto de você que vão olhar para você e vão dizer, depois da tua perseverança, da tua fidelidade, mesmo nesses dias difíceis, vão olhar para você e vão dizer: agora eu vejo que Deus te chamou. Agora eu vejo alguém fiel. Agora eu vejo alguém forjado no meio do fogo, que permaneceu firme naquilo que Deus tinha, que permaneceu firme na voz do Senhor. Vão olhar para você e vão dizer: agora eu estou vendo uma geração diferente, uma esperança de uma geração diferente. E na quarta vez, Samuel vai e obedece a direção. O versículo 10 diz: o Senhor veio, parou e chamou como das outras vezes, porque o chamado do Senhor ele não muda, ele sempre chama, e chama pelo nome: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, porque teu servo ouve. Sabe o que é interessante aqui? As outras respostas de Samuel foi: eis-me aqui. Deus podia ter atropelado e começado a falar antes que Samuel chegasse até Eli. Não é ele não, sou eu, segura aí, vou falar contigo. Mas não foi assim. Ele só falou com ele
só explicou para ele, só se manifestou melhor a ele, quando ele entendeu que a voz que vinha era de Deus. Quando ele entendeu que o chamado que ele tinha não era algo do coração dele, não era algo da alma dele, não era algo dos outros. Mas o que ele tinha era de Deus. E quando nós temos algo de Deus, nós não podemos negar. É Deus que estava chamando. Então Deus queria que ele dissesse e entendesse: olha, é o Senhor, e eu vou ouvir o Senhor. Porque tem muita gente que até tem um chamado, mas ele ouve outras coisas e se perde no meio do seu chamado. Mas ele sabia que precisava ouvir o Senhor. É no 11, o Senhor disse a Samuel: olha, presta atenção nisso. Eis que farei uma coisa em Israel, que fará tinir os dois ouvidos de quem ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli o que disse acerca de sua casa. Lembra daquela profecia que eu falei? Começarei e terminarei. Eu farei saber a ele que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele sabia, porque seus filhos praticaram mal e ele não os repreendeu, e não os repreendeu há tempo. Essa é a ideia. Por isso, jurei à casa de Eli que sua maldade nunca será perdoada, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Nesse momento, que chamado que Samuel recebe? Eu fiquei pensando comigo, fiquei pensando na minha casa, falei assim: Senhor, se o Senhor chega para mim e vai fazer o chamado, Rodrigo, eu falo: sim, Senhor. Aí eu fico esperando que o Senhor fale assim para mim: olha, eu tenho um lugar para te enviar. Eu vou te enviar para uma nação. Eu vou te colocar para andar de avião. Eu vou te colocar para ir naquele lugar e você vai pregar para uma multidão de pessoas. Você vai curar enfermos, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. O chamado é para que você ajude isso. E aí a gente fica imaginando como é que seria o chamado. Aí Deus chama Samuel para poder falar para Samuel o que estava de errado na vida de Eli, na família de Eli, o que faria na família de Eli. Eu fiquei pensando: mas o que eu tenho a ver com a família de Eli? Ou, entre aspas, o que eu tenho a ver? Você está me chamando para poder dizer que vai destruir Eli? Você está me chamando para poder dizer o que vai fazer lá? Mas por que você está dizendo isso para mim? Por quê? Porque Eli estava até agora uma geração infiel e oscilante. Mas agora, Samuel, eu estou dizendo para você o seguinte: que em você eu quero fazer diferente do que acontecia antes. Porque eu quero ensinar para você uma coisa: que o meu chamado ele chega na sua vida para que você marque a história, para que você mude conceitos, para que você caminhe num ritmo diferente, para que você marche num ritmo diferente. Essa geração não vai te entender, eles não vão compreender a tua maneira de me servir, eles vão até achar estranho como alguém se compromete tanto assim com o Senhor. Mas o que eu quero é alguém que faça diferença. Eu quero que alguém que se comprometa de um jeito diferente, que faça mais do que um dia imaginou que poderia fazer. Eu quero alguém que haja do jeito que eu quero, que cumpra a minha vontade, não apenas a própria vontade de agradar aquilo que está em volta. O que eu quero é isso. E quando ele dá o exemplo daquilo que não é satisfatório ao seu coração, é para dizer: não faça mais isso, geração. Não se comporte mais assim, ó geração, mas se comporte de um jeito diferente. Se comporte de um jeito melhor. Deus está chamando homens e mulheres que façam diferença. Homens e mulheres que se comprometam de um jeito melhor com aquilo que é do Senhor, com as coisas que são do Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, você que me ouve aí, não dá para mudar o que Deus já estabeleceu. Sabe, pecado continua sendo pecado. Continua sendo pecado. E pecado que não é confessado não é perdoado. Aquele que confessar alcançará misericórdia. O desejo do Senhor era que a geração fosse transformada e reformada. O chamado de Samuel, ele começa Deus dizendo: olha, tem uma geração e uma parte dela que não dá mais para continuar. Isso precisa mudar. E para isso mudar, eu conto com você. Para a geração de filhos de Deus, de cristãos, fazer a diferença nessa nação, nas nossas cidades, algumas coisas têm que mudar. Não dá apenas para dizer que é preciso ter o coração totalmente entregue
ao Senhor. Quando é que o chamado vem? Terceira e última coisa. Quando esperamos a nossa oportunidade. A oportunidade chega, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: a oportunidade chega. Versículo 15 diz assim: Samuel ficou deitado até de manhã, depois Deus contou para ele. Depois abriu as portas da casa do Senhor e Samuel temia contar a Eli essa visão. Você imagina, Eli estava lá, tinha uma profecia, uma visão contra Eli. Aí Samuel, quando ele fica sabendo, Deus revela para ele, ele deve ter pensado: eu não vou contar isso para Eli não. Você já recebeu uma revelação de Deus, Deus já ministrou algo no seu coração para contar para alguém, você ficou com medo, ficou com vergonha e falou assim: eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Já aconteceu comigo já. Eu confesso, fiquei quieto, contei não, fiquei com medo. Falei: vai que, né? Vai que ele não gosta do que eu vou falar, então é melhor ficar quieto. E a gente fica com medo. E Samuel ficou lá. Não vou contar. Mas sabe de uma coisa? Quem é chamado por Deus, a oportunidade sempre aparece. Ele não precisa correr atrás de oportunidade. A oportunidade cai no colo dele. É a oportunidade do Senhor para você exercer o seu chamado. Ela vai correr atrás de você. Você não precisa correr atrás dela. Vai acontecer na sua vida. Daqui a pouco, quando você começar a perceber, você vai ver que algumas coisas começaram a acontecer com você que você não programou, que você não projetou, você não queria aquilo. Mas começou a acontecer de repente. Começou a vir umas palavras, umas mensagens, o negócio começou a mexer com o teu coração. Aí você abria a Bíblia, caía num texto, aí confirmava em outro. Aí você tinha um sonho, umas coisas assim. E tudo isso Deus falando assim: olha a minha direção, olha a minha direção. A voz do Senhor sempre falando, a gente não sabe de onde é que é, né? A gente vai correndo. Não, abriu, aconteceu, foi por acaso. Não, o pastor pregou isso porque ele queria, foi para falar para outra pessoa, não foi para mim não. A gente fica sempre tentando arrumar um outro caminho. Mas nunca tenta entender que é a voz de Deus está chamando. Qualquer outra coisa, menos a voz de Deus. Não, mas é a voz de Deus sim. É a voz de Deus que está chamando você. E aí quando esperamos a nossa oportunidade, ela aparece. Por quê? Porque chega uma hora que olha o que acontece. Versículo 16. E Eli chamou Samuel e disse a Samuel: meu filho. E este disse: eis-me aqui. E ele disse: o que te falou o Senhor? Ele perguntou: e o que falou o Senhor? Agora era vontade de falar assim: não falo nada não. O que o Senhor te falou? Falou umas coisas, mas sim, não precisa se preocupar não. Menino, fala para mim o que ele te falou. Olha o que ele diz: eu te peço que não escondas de mim. Deus te faça isto e muito mais, se esconderes de mim alguma coisa do que ele te falou. Aí ele pegou pesado, né? Aí ele virou e fala para ele assim: olha, se você não falar para mim, vai acontecer sobre você o dobro. Aí Samuel fica com medo. Ele fala: não, então é palavra do profeta, então é melhor eu contar. Aí Samuel recebe a oportunidade de contar. Ele deu a oportunidade. O sacerdote com problema deu a oportunidade de mostrar o chamado para ele. Eu fico pensando, se fosse o jovem José, por exemplo. Lembra de José, né? Quando o primeiro sonho que ele teve, ele saiu contando para todo mundo. Não, porque eu tive um sonho, que não sei o quê, que não sei o quê. Blá, blá. Aí Samuel, quando ele tem a revelação, ele segura. Espera a oportunidade certa. Deus naquele momento precisava de um cara igual José, bocudo, falador, um cara para ser vendido, para que pudesse chegar lá no Egito e ajudar a sustentar o povo de Deus. Mas nesse momento aqui Deus falou assim: não, aqui eu quero um cara igual Samuel. Eu espero que ele faça isso. É o cara que espera, é o homem, a mulher que espera a oportunidade. E a oportunidade vem da onde a gente menos imagina, mas ela vem. E aí Samuel nessa hora podia falar assim: então eu não vou contar, mas ele teve coragem de contar. Um elemento fundamental para quem precisa aproveitar as oportunidades suas na vida: ter coragem. Deus não vai chamar a gente covarde, Deus vai chamar a gente corajosa. E aí, meu irmão, você que está aí, minha irmã, você tem coragem de entregar a sua vida a Jesus, de assumir o chamado dele para a sua vida? Você tem coragem de assumir a voz do Senhor, dando a direção e o caminho que ele quer para você? Se essa palavra chegou para você como chegou para Samuel, não é porque você é um covarde, é porque você é um corajoso. Porque Deus não desperdiça a palavra dele com ninguém. Toda a palavra dele tem um objetivo. Ela não volta para o Senhor a palavra vazia.
mas ela sempre produz aquilo que está no coração do Senhor. Então Samuel, ele tem coragem de assumir aquilo. Ele cresce em estatura, ele cresce na vontade da palavra do Senhor. E Deus tem um chamado para a sua vida, um chamado para lhe servir, um chamado ministerial para você, um chamado para lhe aceitar. E eu tenho certeza que esse chamado hoje, ele vai se tornar uma realidade sobre o seu coração. Fica de pé comigo aí na sua casa, onde você estiver. O Ministério de Louvor vai vir aqui e nós vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. E se você entende que esse chamado de Deus é para a sua vida, que esse chamado é para o seu coração, é para você se reconciliar com o Mestre, se reconciliar com o teu Senhor, isso é para que você assuma algo na sua vida que você tem fugido há muito tempo. A voz tem chegado de várias direções de Deus, e você até tenta obedecer, mas não consegue acertar a direção. Eu tenho certeza que Deus vai arrumar o teu caminho a partir de hoje, em nome de Jesus. Então feche teus olhos e apresente, Senhor, a direção do teu chamado, da tua vida nessa hora, enquanto adoramos a Ele. Aleluia. Deus tem o melhor para nós. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim.
mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Ora, olha para cada coração, cada vida, Senhor, que está aqui nesse lugar, em cada casa, cada família representada. Homens e mulheres, Senhor, que entenderam, Senhor, que foram chamados por Ti. Já ouviram a Tua voz, Senhor, algumas vezes, mas não conseguiram ainda, Senhor, alguém que ajudasse a discernir o caminho. Mas hoje, Senhor, a Tua palavra vem justamente, Senhor, para poder ensinar o Teu Filho a discernir a direção. Chamado pelo Senhor para cumprir a Tua obra, para ser uma diferença nessa terra, para ser sal, para ser luz, para fazer o Teu nome engrandecido, Senhor, no meio dessa geração. Nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada coração e cada vida agora, aquecendo o chamado, dando a ele, Senhor, o desejo de caminhar ao Teu lado. Nós cremos que assim será, em nome de Jesus, e ministramos sobre ele a bênção do Senhor, que eles tenham coragem de assumir aquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém. Você que está aí nessa hora, talvez você não entregou a sua vida a Jesus, você afastou dele. Estou aqui para perguntar para você e para fazer um desafio. A palavra de Deus diz para nós e ensina em Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você foi chamado para não endurecer o seu coração diante do chamado do Senhor. Não é amanhã, é hoje. Se hoje ouvir a voz, se hoje a voz do Senhor chega para você, não fique de coração endurecido. Você foi chamado para se entregar a Ele. Se você quiser aceitar a Jesus, é só levantar a sua mão na sua casa, no seu lugar, e nós vamos orar por você. Senhor, olhe para cada uma dessas vidas agora com as mãos levantadas, te reconhecendo, te aceitando como Senhor e Salvador de suas vidas. Recebe o coração delas na tua presença agora. Repreende, Senhor, toda marca que o diabo lançou, em nome de Jesus. Toda marca do passado, de gerações, nós quebramos agora, em nome de Jesus Cristo. E declaramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre essa vida, e que uma nova vida em Ti nasce, para a glória do Teu nome. Nós queremos pedir que o Senhor tome o nome dessa vida, escreva no livro da vida do Cordeiro de Deus, e de lá jamais seja apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Seja muito bem-vindo ao céu, seja muito bem-vindo à casa de Deus, seja muito bem-vindo àquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida de melhor, porque hoje uma chave, uma porta se abre no seu caminho, em nome de Jesus Cristo. Se você conhece alguém da Igreja Metodista em Vilar Novo, você pode acessar o Facebook, você pode acessar essa pessoa, entrar em contato com ela, dizer que você quer fazer parte de uma célula. Se você não conhece ninguém dessa igreja, mas você mora pelas redondezas aqui, por Belfort Roxo, nós convidamos para estar conosco aqui. Mande a sua mensagem. A página do Facebook da igreja está aqui na tela, e você pode entrar nessa página, enviar a sua mensagem, que alguém vai entrar em contato com você, para que você faça parte dessa família chamada Igreja Metodista aqui nesse lugar. Se você pertence ou era de alguma outra igreja metodista, procure o seu outro pastor, o antigo pastor de onde você saiu, se desviou. Ou se você conhece uma outra igreja metodista perto de você, procure essa igreja, procure o pastor, vá até lá, mande uma mensagem para alguém que você conhece, e certamente alguém vai lhe ajudar. Se você não conhece nenhuma igreja metodista perto de você, procure uma igreja perto de você, uma igreja de compromisso, que prega a verdade, a palavra. Vá nesse lugar ou converse com alguém e peça ajuda para que você compreenda o chamado de Jesus Cristo na sua vida, para a glória do Senhor, para entrar na vida eterna com o Senhor. Amém? Eu quero também avisar para você o seguinte: nossa igreja, ela está fazendo um projeto chamado Casa de Paz. Esse projeto chamado Casa de Paz, ele é para você que acabou de se converter, para você que é novo convertido, já há alguns dias, em pouco tempo, você não é convertido ainda, e a gente propõe chegar na sua casa com 7 semanas, 7 palavras direcionadas,
Um casal vai chegar na sua casa, uma dupla de homens ou de mulheres, conforme o contexto da sua casa, para levar uma ministração do Senhor durante 7 semanas. Se você quiser, nessa mesma página do Face que está aí, você diz: olha, eu quero uma casa de paz. E alguém vai entrar em contato com você, nós vamos guardar o seu nome, fazer contato e nós vamos fazer o mais rápido possível essa casa de paz para você. O nosso projeto é começar a fazer na 2ª semana de abril. Então, se tudo der certo, até lá nós poderemos estar dentro da sua casa, levando 7 ministrações do Senhor, para que a sua casa seja uma casa de paz. Amém? E se não conseguirmos, nós vamos criar uma outra maneira, mas é importante você fazer o contato. Faz o contato que a gente vai conseguir chegar até a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, nós vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, obrigado, Senhor, pelas famílias aqui que estão envolvidas nesse lugar, as famílias dos teus filhos aqui, Senhor, dessa casa, pessoas dispostas a fazer esse momento aqui na tua presença, para que a mensagem chegue ao coração. Multiplica a tua bênção sobre cada um deles em nome de Jesus, cuidando da volta para o lar. Cuida de cada família agora em nome de Jesus, protege suas famílias, os seus entes queridos, que em nome de Jesus Cristo praga nenhuma chegue à nossa casa. Nós oramos, profetizamos e cremos, Senhor, que o teu melhor virá sobre nós em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, onde você estiver, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus tem o melhor pra ti. Deus tem o melhor pra ti. E o que pediu foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra ti. Deus tem o melhor pra ti.